Conosco sobre um assunto muito interessante, o deputado estadual Fábio Branco do MDB. Muito bom dia, Fábio. Bom dia, Fábio. Bom dia, ouvintes da Rádio Acústica. Um prazer, uma alegria e uma satisfação estar falando com o amigo. Muito bem. Onde tu estás hoje? Estou em Rio Grande. Está em Rio Grande. Trabalhando em home office, né? Que agora acabei de sair de uma videoconferência nossa da Comissão de Finanças, que nós temos trabalhado diariamente, né? Seja nas comissões ordinárias, nas comissões normais que nós temos. Eu sou presidente da CCJ e participo de mais 2 comissões. Sim. E também nas próprias votações, né? Semana passada nós tivemos votações na sessão ordinária, no qual aprovamos os projetos da reformulação do IP, que é importante até para esse momento agora do Covid-19, né? E algumas reformas importantes. E também outro projeto importante que vamos votar possivelmente semana que vem, que foram a homologação, né, do estado de calamidade de vários municípios. Já foram aprovados mais de 350 municípios que foram homologados pela Assembleia, e agora semana que vem eu acho que tem mais uma relação aí de quase 100 municípios, praticamente totalizando, se não todos, uma boa parte dos municípios que precisa essa homologação para dar os trâmites legais e os direitos que pode vir aí, tendo em vista, seja do vírus que nós estamos enfrentando em termos de saúde, mas também, né, Fábio, e a nossa região está sendo muito afetada referente à seca, né, que está nos preocupando bastante e um prejuízo enorme aos produtores, consequentemente a arrecadação também do Estado, por isso que essa homologação ela é importante. Concordo contigo, olha, realmente é importante. Quem te manda um abraço aqui é o Nelson Igor Gaigo Filho, está aqui comigo no estúdio. Um abraço também. Eu quero mandar um abraço para o Roberto, teu assessor aí, que intermediou essa nossa entrevista. Deputado Fábio Branco, há um tempo atrás, eu não me lembro quanto tempo, faz mais de ano, nós conversamos aqui e o senhor me disse que estaria buscando uma alternativa para ser investigado o contrato que existe dos pedágios no Polo de Pelotas, um tipo de contrato que há muitos anos atrás foi feito e que ainda tem a sua vigência até 2026 e que os preços ficaram completamente fora de qualquer outro tipo de comparação das melhores estradas do Brasil ou do mundo, o preço versus a quilometragem. E eu queria que tu explicasse para os nossos ouvintes a decisão que acabou de ser conquistada no Tribunal de Contas da União. Fábio, primeiro eu queria te agradecer, Fábio, que eu lembro dessa entrevista, foi há mais de um ano, né? Isso também demonstra a nossa persistência e até a necessidade de estar sempre debatendo esse assunto, e eu tirei isso como prioridade do meu mandato neste ano. Sim. Então eu queria te agradecer, tu fosse um dos primeiros, fosse talvez o primeiro que te preocupasse com esse tema e nos abriu essa possibilidade de nós estarmos conversando. Sim. E eu dizia lá, depois de trabalho de muita gente, eu digo que nós não somos também aqueles que querem resolver tudo, então teve trabalho de muita gente todo ao longo desse período, porque todos nós estamos convencidos, né, que esse é um contrato leonino, é um contrato que prejudica muito a nossa região, e o que nós levantamos e nós encontramos na estratégia de atuação, eu acho que esse foi o grande diferencial nosso que nós tivemos. E eu preciso agradecer muito aqui, Fábio, pela grande audiência em forma de reconhecimento ao deputado Marcel Van Hatten, que também teve e nos ouviu e entendeu essa pauta como importante, e a partir de uma estratégia montada junto com a Câmara dos Deputados, porque a Câmara dos Deputados tem várias comissões e uma delas é a Comissão de Fiscalização. E nós descobrimos ao longo dessa caminhada que fiz, junto ao Tribunal de Contas da União, porque eu enxerguei talvez a única saída de aprofundar uma auditoria fosse a partir do Tribunal de Contas da União. Por quê? Por que eu fiz isso? Porque eu tinha lido uma matéria, 1 ano e meio atrás, de que o Tribunal de Contas tinha feito auditoria em 19 contratos no Brasil. E encontrou problemas em 18 contratos. Opa. Então, a gente viu que esse tema, e ali eu encontrei talvez o espaço que talvez ninguém tivesse atuado e encontrasse naquele decorrer daquele processo. Tanto é que todo esse novo contrato que teve uma concessão agora da Freeway, teve a iniciativa do Tribunal de Contas de fazer uma fiscalização e encontrou diversas irregularidades. Obras que foram não feitas, se for lançado no custo da tarifa, e outras tantas que tiveram. Então, na época da Concepa, né?
Da Concepa ainda. Sim. Por isso que eu comecei a trabalhar nisso, tive vários encontros com o Tribunal de Contas, que foi sempre muito bem acolhido, muito bem recepcionado, e principalmente eu encontrei ali um espaço de poder trabalhar, porque eu já tinha batido nas portas do Ministério Público Federal, eu já tinha ido na NTT, eu já tinha ido nos ministérios e nada tinha conseguido avançar, que só me dizia o seguinte: não, existe um contrato e tem que terminar o contrato para poder prevalecer uma nova modelagem, que é o que eu estava debatendo. Por quê? Fábio, só para colocar assim, que eu acho que é importante, todo o trabalho que a gente fez não foi de perseguição a ninguém, é um trabalho. O que nós estamos querendo é trazer justiça para o momento atual. Por quê? O Brasil, ao longo desses últimos anos, vamos botar 20 anos, amadureceu referente às concessões. Esta concessão talvez esteja pagando um preço de ter sido uma das primeiras. Mas além das primeiras que foram, ocorreram alguns fatos que isso sempre me preocupou nisso, que foi um contrato que foi feito pelo Estado, depois o Estado passou para a União, no processo da União foi retirado algumas obrigações, e eu queria te dar alguns dados aqui que a auditoria colocou pontualmente, né? Um dos primeiros pontos que foram retirados da concessão, o trecho de Pelotas até Bagé, que ali são 166 quilômetros, que foram daquele trecho que é a 293. Sim. Tu sabe que aquele trecho ali representa 27% do total da concessão. E tá muito ruim, viu? Eu passei por ali, tá muito ruim, viu, Branco? Claro, mas com certeza, o trecho está muito ruim, mas o que aconteceu? Retiraram daquele trecho 27% do valor da concessão como um todo. Na época reduziu 0,20 centavos na tarifa, que um valor muito aquém do que deveria baixar, que na época já deveria ter baixado ali, em torno, na época já, de talvez aí mais de 12%, ou pelo menos o percentual desses valores. Então, diminuiu um quarto. Diminuiu um quarto do valor, já era R$4 hoje para carro. É isso. E o valor total, que aí o valor no final da auditoria, que eu acho que tem alguns dados, eu vou te passar depois, porque eu acho que vale a pena aprofundar, que tem muitos dados técnicos, muita informação. Ali o valor total hoje atualizado, e aí fizesse uma conta de padeiro rápida, e é uma conta que é muito fácil fazer, eles chegaram ao valor que hoje deveria ser R$6 o valor da tarifa e não R$12,30. Então isso representa muito, primeiro, que o custo para os usuários. O segundo, que é o que me preocupa para a nossa região, é a atração de novos investimentos. Porque o preço que hoje traz, principalmente para cargas, e representa muito, ele afeta bastante no produto. Então quem pode fugir do pedágio, vai fugir do pedágio. Fábio, deixa eu fazer umas colocações aí. Dias atrás eu estava ouvindo uma matéria de alguns colegas teus aí da região da Serra e do Litoral Norte, querem fazer um porto em Torres, ali no lado de Torres. Por quê? Eles acreditam que eles conseguem diminuir muito o custo para chegar em Torres e dali o navio partir com muito mais barato do que fazer aqui para o Rio Grande. Então tá muito certo, tá falando sobre um impedimento para novos investimentos e também impedimento de daqui a pouco um surgimento de um novo concorrente para o Porto de Rio Grande que vai fazer toda a nossa região perder. Segunda coisa, tu te lembras bem isso quando nós tínhamos a única praça de ICMS do Brasil saindo da capital era para a região sul. Quantos anos se levou para nós alertar os governos de que aquilo também era uma perseguição contra a nossa região, né? E principalmente, Fábio, uma região mais carente, mais empobrecida, menos investimentos. E outras regiões que têm um poder muito forte industrial, não tinha essa barreira. Eu concordo contigo, eu sempre debati, porque aquilo era uma barreira. Por que eles vão vir? Por que o investidor vai vir para um local que já tem algumas barreiras e até alguns prejuízos a mais? E que é o caso, aquele caso que foi tirado agora, que graças a Deus foi tirado, mas a situação do pedágio, ele realmente dificulta o acesso. E tu comentou, e eu tenho debatido, eu participei de algumas audiências públicas dos investidores ou do pessoal que está querendo trabalhar aí na construção desse porto. Eu sempre digo, eu não sou contra por ser contra, entendeu? Porque não é o meu feitio de fazer a política, não sou de fazer demagogia, mas também não posso aceitar calado de querer dizer que a construção de um porto numa área delicada,
delicada que eu digo ambientalmente, Sim. delicada que eu digo na condição da maré. Todo mundo sabe que a monoboia lá de Tramandaí, de cada 3 dias, um dia ele fica parado. Um porto que hoje necessita ter competitividade no mundo todo, ele precisa trabalhar 365 dias, 24 horas por dia. Então, quando se levanta isso, e o que eu lamento, Fábio, eu lamento bastante, tenho discutido bastante, tenho participado dessas audiências públicas, até mesmo porque eu não vejo o esforço que estão querendo colocar um porto novo no Rio Grande do Sul para melhorar a competitividade de um porto que já está instalado há mais de 100 anos. Um porto que foi localizado geograficamente lá pelos franceses. Sim. E para aqueles que viram, porque a posição geográfica de condição de calado, a condição da natureza, de águas tranquilas, porque Sim. tem uma enseada que tranquiliza até o acesso de 24 horas, já foi instalado lá. Por que não tem esforço de diminuição do valor da tarifa dos pedágios? Por que não tem esforço de fazer uma dragagem de manutenção? Por que não tem esforço de fiscalização, de controle e de mais investimentos? É só isso que eu tenho debatido. Agora... Eu não acredito muito no porto. Então tá, vamos pro assunto aqui, porque senão nós vamos conversar muito. Eu gosto de conversar também, como tu também. Bom, mas vamos lá. Você, juntamente com o Marcelo Von Hatten, conseguiram esse acesso junto ao Tribunal de Contas para fazer uma investigação no contrato aqui, uma avaliação no contrato. Eu acho que é melhor o termo. O que o Tribunal de Contas detectou e a decisão dele, deputado Fábio Branco? Ele detectou que os valores estão muito acima, né? Então já tem uma projeção que o Tribunal de Contas fez, um valor a mais, excedente, de cerca de 800 milhões a mais nesse valor. Que já foram cobrados de todos nós aqui, né? Isso, com certeza, todos nós pagamos essa conta. O que ele determinou? Que em 60 dias, então já a decisão, né, que foi o acórdão do Tribunal de Contas da União, foi um encaminhamento para a NTT, que em 60 dias ele possa dar a apresentação de uma nova tarifa, nos parâmetros do que foi apresentado, os equívocos que se teve e tudo que foi apresentado. Claro que isso, né, Fábio, ainda tem, e acho que vai ter um direito da própria concessionária se defender. Sim. Mas uma decisão do colegiado do Tribunal de Contas, isso define praticamente que a NTT precisa fazer uma revisão contratual. E uma decisão, por isso que eu acho importante passar, porque essa decisão e essa auditoria que foi feita no polo rodoviário da região sul, aqui do polo pedágio aqui de Pelotas, da região de Pelotas, ele aprofundou no Brasil inteiro. Isso pode repercutir em outros pedágios também, esse efeito multiplicador. Será que existe no Brasil algum pedágio tão pesado como esse nosso, deputado? Porque, olha, eu não sei, hein? Não, essa auditoria foi muito importante, por isso que eu digo que vale a pena dar uma lida, porque ela ficou até acima da minha expectativa, porque ela aprofundou realmente detalhes que a gente vinha trabalhando e agora estão nos dando valores exatos. Sim. Só para te dar um dado, né, até 2018, a variação que teve o aumento de 515%, o aumento da tarifa. Automaticamente, paralelo, né, o que deveria ter sido a correção monetária desses aumentos, o TCU diz que era 245, nós estamos falando no dobro do incremento de aumento. Me diz uma coisa, tu como parlamentar, qual é a função de uma agência nacional ou estadual, que é os casos da AGER, qual é a função de uma agência reguladora? Não é para proteger tanto o investidor que constrói, que melhora a estrada, como também o usuário da estrada? Para que existem essas agências? Na verdade, o conceito da criação dela, Fábio, ela foi para isso. O que aconteceu ao longo do tempo, ela se desvirtuou muito. E eu quero dar o meu testemunho aqui. A NTT, em todos os momentos que eu fui, parece muito mais advogada da concessionária, advogada contratada, do que efetivamente preocupada com o usuário, preocupada com o desenvolvimento. Porque, Fábio, outra coisa que eu digo, não tem outro mecanismo de tu fazer com que o Brasil cresça, de que não seja concessões. Mas o que nós estamos defendendo é que sejam concessões justas, concessões que não onerem o usuário e inviabilizem a atividade. Eu queria te dar um outro dado agora, acabou de ser, o governo federal homologou agora o trecho da 101, lá de Santa Catarina. Você sabe quanto é para rodar cerca de 100 quilômetros, que é o mesmo trecho nosso? 1,93, o valor que foi fechado, 1,93. A diferença que se tem para cá é muito grande. O que nós estamos defendendo é isso.
uma modelagem atualizada, que é o que o Brasil cresceu. Então, mais uma vez eu digo, eu não quero olhar para trás, eu não quero ver o que foi feito. O que eu quero, o que eu gostaria, o que a gente está defendendo, tanto eu quanto o Marcel, é que tenha um preço justo atualizado. As concessionárias... e um outro dado que eu acho que é importante. Essa da rodovia que foi homologada agora, ela tem uma obrigação de fazer investimentos para o futuro, para os próximos 30 anos. Essa concessão está recebendo de mão beijada um investimento da duplicação de Rio Grande, do Porto de Rio Grande até Porto Alegre, até fora da sua concessão. O que isso representa? Maior uso da frota, né? Então, são usuários a mais que utilizam dentro da capacidade de aumento de VDM dessa rodovia, que facilita muito. Então, são muitos elementos que realmente o TCU detalhou e que agora a gente conseguiu, talvez a primeira vez que a gente conseguiu detalhar tanto e cobrar agora. Nós vamos continuar cobrando, eu já vou marcar na NTT uma audiência para que a gente consiga colocar em prática aquilo que o Tribunal de Contas levantou. Ô, deputado, eu sei que não é do teu partido, mas é gaúcho e é pelotense. O governador do estado do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, tem que estar imbuído e participante dessa conversa tua, dessa forma como tu levantaste, porque a região perde muito. Nós não queremos nada contra quem está fazendo investimento nas estradas. Eu acho que é ótimo, como tu disseste, se não fizer isso, nós não vamos para frente. Mas tem que ter justiça de cobrança. Eu acho que é isso que nós clamamos. Há anos nós falamos sobre isso. E eu fico a lamentar que existe gente ganhando salários para serem pessoas que vão acompanhar os contratos, procuradores, fiscais e outras coisas mais, e isso não funciona na nossa região. Então, olha, eu queria te parabenizar isso e queria já te convocar para que a hora que tu tivesse essa informação da agência, do definição da agência, que a gente possa se reunir de novo aqui e explorar esse assunto aos nossos ouvintes. Te agradeço e, Fábio, eu acho que é importante e a imprensa é fundamental também, né? O meu papel na Assembleia de fiscalizador e de criação de leis, e principalmente eu queria colocar aqui, ratificar o meu compromisso com a região. Eu sou um representante da região. Eu sou um deputado eleito pela região sul. Então, a região da Costa Doce e região sul são o papel onde eu atuo mais, e eu quero cada vez mais me fortalecer nisso para melhorar a nossa competitividade. Agora nós temos essa oportunidade, concordo contigo, nosso governador tem que olhar um pouco mais para a nossa região. O governador tem que estar atento, e a gente tem cobrado isso, porque se nós temos essa oportunidade, os outros olharam pelas suas regiões e fizeram investimentos. Nós temos que fazer com que o poder daí sim, do governo do estado e a nossa representação da região, fazer com que a gente possa recuperar esse tempo perdido. Eu te agradeço, mas é importante continuar batendo, porque a imprensa, tu sabe que pauta, e é tão importante essa atuação, e queria te parabenizar, queria te agradecer por ter realmente priorizado essa pauta e assumo compromisso. Qualquer fato novo, passo por um amigo e fico à disposição quando achar pertinente e importante a nossa presença. Muito obrigado, deputado estadual Fábio Branco. Um abraço aí para todo mundo de Rio Grande. Abraço, obrigado pela oportunidade. Um abraço a todos aí, bom dia, bom trabalho aí. Tomara que nós passarmos essa situação e aí poder pessoalmente aí, para poder dar entrevista e dar um abraço no amigo. Muito bom, vai ser um prazer, vai ser um prazer. Enquanto o Rio Grande do Sul tiver essa divisão da BR-386, que divide o estado no meio, parece que fisicamente enquanto isso, nós continuamos aqui sendo um apêndice do Rio Grande do Sul. Depois do intervalo, o secretário municipal da Educação, Nelson Gagaigo Filho, e a coordenadora da Pedagógica da Secretaria de Educação, a minha amiga Jaqueline, estarão falando sobre a questão do ano escolar aí. Então, já nós voltamos. Fiquem atentos nesse assunto que é super importante, a repercussão que essa paralisação que nós tivemos nas aulas os desdobramentos que vai dar nesse ano de 2020. Já nós voltamos. Acústica e a hora certa. 10h31.